Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vocês que estão aí ligadinhos hoje, 23 de julho, 7h30 em ponto, para começar a revisão 2 de língua portuguesa. A revisão de hoje é tipologia descritiva. E qual será a habilidade que a gente vai acionar hoje? Gente, dá uma olhadinha aí na tela. Tema da aula hoje, tipologia descritiva, como eu já disse, a gente vai falar dos gêneros textuais biografia e relato pessoal, que vocês já estudaram. Não é, sexto ano? A habilidade será produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Bom, eu sou a moderadora, a professora Mônica. A professora de vocês já vai se apresentar, mas antes eu pedi para ela um minutinho só, porque alguns alunos muito fofinhos que amam a gente já pediram, por favor. Então, eu vou falar somente os nomes aqui do Matheus de Auriflama, da Lucélia de Ribeirão Branco, da Maria Clara, da Ingrid, do Rodrigo de Indiana. Gente, olha, muito obrigada pelo carinho. O apoio de vocês é fundamental, mas eu vou entregar a aula para Dani. Oi, Dani, bom dia. Bom dia, Mônica. Hoje a gente veio combinando sem querer, né? Ai, que lindas estamos. Estamos no estilo meio roqueirinha. Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Seguinte, meus amores, como já é de praxe aqui na nossa aula, vou começar falando alguns nomes, mas eu quero mencionar a professora Fabiola, porque a professora Fabiola está fazendo um trabalho maravilhoso, Mônica. Os alunos estão gravando podcast. Ai, que legal. Eu pedi para eles gravarem um podcast de um jogo e eles estão gravando. Tem alguns que mandam vídeo, tem alguns que mandam áudio. O Iago Borges mandou um áudio para mim do podcast Ai, dele. que legal. E eu achei coisa mais linda. Olá, professora Daniele Duarte. Eu acho que agora eu vou me apresentar assim. Daniele Duarte. E a Lara da Costa também gravou um podcast. Ela é da EE Luiz Guilhardo. Gente, eu escrevo o nome correndo. Se eu errar, perdoa. A Pro, perdoa. A Maria Eduarda fez um vídeo super legal para mim. Até postei ontem no meu Insta. Obrigada, Maria. E eu recebi uma mensagem, coisa mais linda, que eu também repostei ontem, da Yasmin Rocha. E foi repostada pela Andressa Soares e pela Gabriela, da E. Antônio Prates. Então, assim, gente, o carinho de vocês é de extrema importância pra gente, certo? E tivemos uma aluna que fez uma crônica. Ai, que legal. Aí eu falei pra ela, posta a crônica lá. Minha crônica no CMSP. Eu quero ver. Que foi a Manuele Camille. Essas foram as pessoas que fizeram as atividades. Agora teve umas que ficaram me cobrando beijo. Só que assim, eu vou agora focar nas atividades. Ótimo. Então, quem me mandar atividade, quem marcar a Pro em alguma coisa que fez, aí a Pro fala o nome, tá bom? Então, hoje é o seguinte. Maria Eduarda de Cruzeiro, beijos. Ana Ju, Gabs Oliveira, Vitória Sofia, Fernanda Cristina, Nayara Damasceno e Ana Carolina. Será que eu esqueci alguém? Júlia Bezerra e Matheus de Auriflama, que é interior de São Paulo. Mas foi o mesmo que eu falei. Matheus, você tá que tá, hein? Tá stalkeando as duas. Ele quer beijo de qualquer jeito. Ganhou 2. Ganhou 2 beijos. E também temos a Luciele. Então, meus amores, sintam-se beijados. Quem eu não consegui falar o nome é muita gente, né? Mas aí faz atividade, entre em contato com a Pro, porque eu amo de paixão quando eu vejo que vocês estão fazendo atividade, estão aprendendo alguma coisa. E principalmente quando o professor endossa, né, essa atividade e ela até amplia, porque a Fabiola, ela ampliou, ela fez um vídeo até. Que demais. Exatamente. Muito Então, bom. parabéns, Pro. Parabéns, professora. Então, agora vamos lá, dando prosseguimento aí à nossa aula. Bora lá, Mônica? Bora lá. Seguinte, objetivos na tela. Revisar temas e eixos temáticos já trabalhados. Ou seja, o tipo textual descritivo, características e função social, e os gêneros textuais biografia e relato pessoal, características e elementos. Nossa, Pro, então vai ser uma aula repetida? Não. É uma revisão. Como nós estamos no final do segundo bimestre, os professores estão fechando nota e tem muita coisa para a gente revisar. Quando eu falei dos gêneros, eu trabalhei esses gêneros de forma separada, ok? Aí depois eu trabalhei a tipologia. Agora a gente vai juntar todas essas informações e verificar se realmente a gente aprendeu. Agora é o seguinte, a última aula do bimestre, eu estou preparando uma aula super legal, Mônica. Ai, vai ser. Um quiz sabendo, para eles. gente. Exatamente. A gente vai fazer Muito um legal. jogo aqui para verificar o que a gente aprendeu de verdade, certo? Então,
Bora lá. Então a aula de hoje é fundamental, não é? Muito. Fundamental, gente. Exatamente. Então, seguinte, vamos começar aí com o chat bombando. Como é que você fala, Mônica? Bora botar o chat pra ferver. Esse é o bordão da Mônica. Bora lá. E esse é o meu. Então, você se lembra dos gêneros textuais que trabalhamos neste bimestre e que pertencem à tipologia descritiva? Já dei dica, quero ver quem está ligado aí nessa aula. Então, 2 minutinhos, tá? E Mônica, será que eles estão ligados? Porque eu já dei spoiler. Deu spoiler, mas acho que eles estão... É boa essa revisão hoje, hein? Ah, que bom. Então, bora Olha lá. só, João Vitor colocou pra gente crônica, piadas, histórias, fábulas e textos. Aí, não sei E se... textos, porque os demais não são textos, João. O André colocou reportagem, notícias, ok. Aí depois crônica, cartoon e chat. Colocou o chat aqui. Agora, Vitor, notícias, reportagens, biografia e relato. Olha que legal. Então tá, seguinte, gente, realmente uma notícia pode ser descritiva, né? A crônica normalmente ela é mais narrativa, mas nada impede de repente ela ser mais detalhada e prevalecer essa tipologia. Mas neste bimestre nós vimos dois gêneros, na verdade, que foram bem descritivos. Então assim, não adianta a gente chutar todos os gêneros textuais, a gente tem que lembrar da tipologia descritiva. Por isso que eu estou fazendo uma revisão com cada tipologia. Começamos lá com a tipologia narrativa, que eu falei do conto, falei da crônica. Agora nós estamos na tipologia descritiva e iremos trabalhar as outras todas aí, injuntiva, expositiva e argumentativa, justamente para a gente fixar. A gente tem que saber estudar um gênero textual, analisar sua característica, analisar sua função social. Para que ele serve? Por que ele existe? Né? Que tipologia que prevalece ali, até para a gente não errar na hora de escrever e não confundir os elementos. É verdade, porque pelo que eu tô vendo aqui no chat, eles estão confundindo, hein? Pois é, charge. Bom, então bora lá. Seguinte, neste bimestre nós vimos duas aí. Como eu falei, a notícia pode ser descritiva? Sim, pode. Mas neste bimestre nós não trabalhamos muito uma notícia descritiva. Ela ficou mais mesmo na narração, querendo ou não, o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, e não tiveram elementos que foi bem detalhado. A reportagem até foi muito mais detalhada, ok, gente? Então, assim, nós vimos a biografia lá de Santos Dumont e também falamos um pouquinho da biografia de Da Vinci. Lembra, Mônica? Lembro bastante. Você estava nessa aula, né? Tava.
E vimos o relato pessoal da Sarite. E por que eu coloquei relato? Porque alguns alunos fizeram relatos e estão fazendo, estão me mandando. Então, eu achei a coisa mais fofa. Eu acho, inclusive, se vocês forem seguir lá a Sarite Anisha, procurar ela no perfil e enviar, ela vai amar. Porque ela vai pensar, nossa, eu já tô seguindo, ela joga basquete. E ela faz vários podcasts legais, Sim. ela joga basquete, ela escreve. Então, assim, gente, é uma pessoa legal para vocês se inspirarem, né, Mônica? Então, vamos ouvir. Primeiro, a gente vai ouvir a biografia do Santos Dumont, ok? Pode soltar aí. Uma criança e um grande sonho, voar. Nascido em 20 de julho de 1873 na fazenda Cabangu, Minas Gerais, Alberto Santos Dumont, filho de um engenheiro francês, era leitor de Júlio Verne e desde criança sonhava em criar um aparelho que permitisse fazer com que o som voasse. Cresceu observando o voo e a constituição física dos pássaros. Ele chegou a visitar a França pela primeira vez em 1891 com a família. Foi nesse final de século que o motor a gasolina fez sucesso na exposição em Paris e o jovem Dumont ficou fascinado. Em 1892, mudou-se para Paris, onde começou a construir balões. Em Paris, aprofundou-se nos estudos da mecânica e do motor de combustão. Seu primeiro balão, o Brasil, com apenas 15 quilos, ganhou altura, mas era dependente do vento para se movimentar. A dirigibilidade chamava a atenção de Santos Dumont e suas pesquisas seguiram nesse rumo, até que ele construiu o dirigível número 1, primeiro de sua série de charutos voadores motorizados. O balão ganhou os céus no dia 20 de setembro de 1898, à altura de 400 metros, retomando ao ponto de partida e obedecendo perfeitamente às manobras de seu inventor. Outros balões nasceram. O dirigível número 3, por exemplo, foi construído já com motor a gasolina. Em 1901, Dumont contornou a Torre Eiffel pilotando o dirigível número 6. Na ocasião, ele participava de um desafio lançado pelo milionário francês aos construtores de dirigíveis. Aquele que conseguisse partir do campo de Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em 30 minutos, ganharia 100 mil francos. Nosso inventor venceu. Recebeu o prêmio Dust e deu metade do dinheiro para seus mecânicos e auxiliares. A outra parte doou aos necessitados. O número 9 já era capaz de fazer o transporte de pessoas, e o número 10 ganhou um tamanho bem maior que os anteriores e passou a ser chamado um dirigível ônibus. No percurso incentivo de Dumont, surgiu em 12 de novembro de 1906 o 14 bis, dotado com um motor de 50 HP, horsepower, de potência. Partiu do Parque de Bagatelle, em Paris, atingindo a altura de 6 metros, em um percurso de 220 metros. Em 1908, Santos Dumont construiu o Demoiselle, que serviria de modelo e outros projetistas de aeroplanos. Dumont encerrou sua carreira de inventor e projetista em 1910. Passou então a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Doente, resolveu voltar ao Brasil. Ao ver seu invento ser usado em 2 conflitos, Primeira Guerra Mundial e Revolução de 32, ficou muito decepcionado e triste. Dumont faleceu no Guarujá no dia 23 de julho de 1932, em decorrência de esclerose múltipla e depressão. Prontinho, então ouvimos aí a biografia. Prestem atenção porque ela foi um pouquinho extensa, né? Que eu não vou dar spoiler. Só que é o seguinte, Mônica, o Gabriel tá fazendo vontade pra gente aqui e tá falando que tá fazendo bolo. Ah, meu Perguntou Deus, Gabriel, se você quer, ele vai trazer aqui? Claro que eu quero. E, gente, só um recadinho. Tem algumas pessoas que estão divulgando um número de telefone no chat. Esse chat é monitorado. Então, prestem atenção aí o que vocês estão colocando como coisas no chat, ok? Eu acho que agora a gente já pode ouvir o relato da Sarite. Tá prontinho? Então, bora lá. Vamos ouvir aí o relato da Sarite. Meu nome é Sarite Anisha, tenho 34 anos, nascida e residente na cidade de São Paulo. A minha história com basquete começou faz tempo. Eu tinha 10 anos, treinava com o meu tio. Meu pai era jogador profissional, então fui incentivada por ele. Eu falo que eu nasci na quadra. Ele me levava desde pequenininha para assisti-lo e eu gostava bastante. Joguei de forma amadora até os 18 anos, quando eu parei. Mesmo assim, não fiquei distante do basquete. Virei técnica um período depois. Foi uma experiência fantástica. Era uma mulher na beira da quadra com um time masculino, adulto.
Foi bem diferente. E aí passou um tempo, a gente desistiu do time e eu fiquei distante do basquete até os meus 30 anos. Quando houve a oportunidade de começar um projeto em Pirituba, nós não tínhamos nenhum subsídio, nem ajuda financeira de nenhum lugar, nem bola, nem aluno. Foi do nada que a gente começou. Hoje nós temos mais de 70 alunos, várias bolas porque fomos ganhando com o passar do tempo. Meu time foi desenvolvendo, ganhamos alguns campeonatos, a Liga Nescau, ganhamos a NCB Série Prata. E o basquete também me trouxe as alegrias pessoais, não só as alegrias em grupo. Hoje eu escrevo para Área Restritiva, já lancei um e-book falando sobre o basquete, esse posicionamento da mulher. Eu participo com alguns textos em alguns livros da área e luto pelo desenvolvimento do basquete em alguns projetos. Então, o basquete me trouxe o viés de ser uma pessoa melhor, trabalhar em grupo, estar em grupo, e ser uma pessoa que consegue entender que a gente sempre pode alcançar o nosso sonho se a gente persistir. É uma situação que era inimaginável que eu chegasse a esse ponto, e hoje eu consigo colher frutos de um sonho. Não desistir foi uma coisa que fez com que eu permanecesse nisso, e hoje eu consigo sorrir pensando na minha história. Prontinho, ouvimos os 2 podcasts, agora vamos para a atividade. Atividade 1 aí, a gente continua na sondagem porque eu quero saber, tá? Por que estes gêneros textuais, biografia e relato pessoal pertencem ao tipo textual descritivo? Justifique sua resposta. Quem escrever para mim porque sim, eu vou falar o nome aqui só para zoar. Porque não pode. Não. A Pro quer uma resposta detalhada. É assim que a Pro gosta e assim que as professoras de vocês também gostam, certo? Então, assim, 2 minutinhos para tentar justificar. E já colocaram porque sim aqui, ó. Bora lá, 2 minutinhos. E aí, Mônica? E aí, olha só, Uric Ramos, antes de mais nada, sem ressentimentos, Uric, ele pergunta, oi, Pro, como é que eu faço para falar em meu nome? Uric, falei, tá aqui. Eles falam muito assim, né? Eu tô respondendo, você não olha. Pois é. Gente, são muitas respostas, São mas muitas. um dia a gente vai olhar. Olha, Tem que assistir todas as aulas. No chat aqui está marcando que são mais de 26 mil alunos online, então imagina, não é? É que a gente vai recebendo aqui e vai tentando coletar, mas Uric, aí, seu nome está aqui. Presta atenção, Dani, eles começaram a falar muito, porque são textos que descrevem a vida, sabe? A Lara falou,
descreve a sua vida, a Marcela também descreve a vida de alguém, a Mirella disse assim, ó, porque o texto apresenta bastante descrições sobre os textos apresentados. Giovana, porque fala da vida de uma pessoa. Eu gostei aqui da Isabela. Onde está? Porque os dois tipos de textos falam sobre a vida de uma pessoa com mais detalhes. E ela colocou entre parênteses, a vida ou história, que pode ser outras coisas também, não é? Legal. Então, assim, primeiro a gente vai desmistificar uma coisa aqui, né, Mônica? Desmistifique. Descrição, não necessariamente eu vou falar da vida de alguém. Isso. Eu posso, por exemplo, num texto, descrever um objeto, Uhum. descrever uma fruta, descrever Uhum. qualquer coisa. Então, assim, eu entendi, porque os dois textos, de certa forma, eles estão relatando sobre a vida de alguém, neste caso. Mas não é esse o principal motivo que ele pertence à descrição, tá? Então, algumas pessoas colocaram aí umas palavrinhas-chave. O próprio tipo já ajuda, né, Mônica? Verdade. Descritivo. Então, seguinte, uma possível resposta aí na tela para vocês. Por quê? Ambos os textos se baseiam nos detalhes e nas características daquilo descrito. Não apenas nos contam algo, mas o fazem com detalhes, nos aproximando da pessoa neste caso. Então, assim, tem muito detalhe, é rico em detalhe, não é simplesmente... Repara lá no texto de Dumont, que contou dos aviões, de como ele morreu, de que ele ficou chateado por conta da guerra, que foi utilizado um avião dele na e guerra. como ele morreu com depressão. Exatamente. Nossa, eu adoro o Santos Dumont, a história dele toda, e a gente vê na biografia como é que foi o começo, meio e fim da vida dele. Fica Exatamente, tocado. até porque ele entrou em depressão, fala também. Então, assim, é rico nos detalhes. O da Sarit também, como que ela se interessou pelo basquete, né? Ela conta lá desde pequenininha do tio, do pai, da história dela um pouquinho, obviamente que não relata tanto. E foi tão motivador que eu já quero conhecê-la, jogar basquete com ela. É verdade, a Mônica ama Tava aqui basquete. conversando. Então, por isso que é rico em detalhes, ok? Aí, continuando aí. Ainda na atividade 1, agora questão 2. Na sua opinião, por que as pessoas leem textos como biografia? Essa é só 1 minutinho para responder. Mônica, 1 minuto eles conseguiram responder? Olha, sim, Quero ver conseguiram. quem foi rápido. Conseguiram, vários. Euler Santi disse assim, talvez por curiosidade. A Ana Beatriz, porque a biografia ela deve estar respondendo a da outra, mas Que ela ela falou que assim, porque lá na biografia descreve como foi sua vida, como é que aconteceu, não é? Muitas vezes na biografia, eles estão falando aqui, a gente entende melhor sobre a história daquele tempo e daquela pessoa. Quem foi? Isabela da Silva. O Paulo Daniel só falou assim, porque a biografia é um texto diferente. Né? Eu pensei que eles iam falar assim, porque a gente ama saber da vida dos outros. Não é? Porque todo mundo aí, olha, por exemplo, tem várias biografias que ficam famosas aí, polêmicas, não? Biografia E tem de biografia famosos. em vida. Em vida. Temos Isso, biografia isso, hoje isso, em isso. vida. É isso que eu tô querendo Antigamente dizer. tinha-se muita biografia em morte, né? A pessoa morreu, aí ia lá e alguém escrevia sobre a vida dela. Hoje não, tem gente que quer retratar a sua própria vida pelo seu olhar e não Pois pelo é. olhar do próximo. Pois é. Então, na tela aí a resposta. Por quê? Para saber sobre a vida da pessoa e obter detalhes. É bem o que a Mônica falou. Onde, como nasceu, o que fez, daí na vida, quando, onde, por que morreu. E se morreu, claro, tá, gente? E para conhecer também o que ela quis contar, relatar. Não apenas o que, mas como e por quê. Um depoimento com mais detalhes. Porque muitas vezes a gente faz uma biografia para deixar um legado de vida, uma história,
para incentivar alguém, para motivar alguém, ou até para as pessoas não cometerem os erros que possivelmente alguém cometeu também. É verdade. Né, Mônica? Uhum. Então, vocês responderam isso muito não, para contar da vida de alguém, para contar da vida de alguém, e eu podia ter respondido na 2. Continuando aí. 3. Agora também 1 minutinho. Qual a função, pode abrir o chat já para eles irem respondendo. Qual a função social dos textos descritivos? São 3 perguntas bem diferentes com respostas diferentes, mas a gente tem que prestar atenção. Parece que é igual, mas não é. Não é. Qual é a função do texto descritivo? Para que o texto descritivo serve na nossa sociedade, ok? 1 minutinho. E aí, Mônica, eu vi que tem algumas respostas parecidas, mas algumas que estão quase lá. Gostei. Olha só, vários alunos falando assim, para explicar com muitos detalhes o que aconteceu com a história. Então, assim, quem falou isso para explicar com muitos detalhes? Pedro Henrique, o Isaac, a Júlia falaram praticamente a mesma coisa. Vocês falaram que era por conta do detalhe. Então, os outros foram até redundantes. Para descrever algo. A função social é para descrever. É isso, professora? Então, bora lá para ver a resposta? A função social, na verdade, gente, o texto descreve, mas é para relatar, expor um determinado acontecimento, lugar, pessoa ou objeto. No caso da biografia, é a pessoa, mas a gente tem que lembrar que tem textos descritivos, não só uma biografia, um relato. Uma notícia pode ser descritiva, certo? Então, assim, a gente às vezes está trabalhando o gênero para exemplificar, mas a gente tem que pensar além. Me veio um exemplo muito interessante agora. Posso falar? Deve. Gente, sabe quando vocês, aliás, né, numa delegacia, aconteceu algum assalto, alguma coisa, a pessoa vai depor, ela vai dar o depoimento. Qual a função social do depoimento? Conforme a professora colocou ali, expor um determinado acontecimento. E relatar. Relatar. Olha como é importante quando você chega lá para fazer a sua reclamação e você tem que depor. O ato de depor é descrever com detalhes. E aí você tem que falar como que eram as características físicas daquela pessoa que te assaltou para eles poderem correr atrás e descobrir quem é. Então, essa é a função social de você ter a riqueza dos detalhes. E quando você lê textos descritivos, você também acaba aprendendo. Eu estava conversando com a Dani aqui, que a gente também é professora de ensino médio. Quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão ler vários livros de literatura em que os autores descrevem uma coisinha pequenininha. Duas folhas. Essa de Queiroz demorou 1,5 páginas para descrever uma cortina. E por aí vai. E vocês falam, como? Eu li tanta coisa, ele estava falando só da cortina. E, Mônica, é importante a gente separar, gente. Assim, ó, a tipologia, lembra da minha aula? Ela é macro, ela é maior. Dentro da tipologia, nós temos vários gêneros. A biografia é um gênero, o relato é um gênero, a notícia é um gênero. Só que, assim, a função da tipologia é ampla. A função do gênero, de repente, é menor. Então, a 1, eu perguntei da função do gênero. Aqui eu estou perguntando da tipologia. Então, resposta na tela, continuando aí. Muito bem. Texto descritivo é rico em adjetivos que transmitem ou descrevem imagens por meio da percepção e das sensações do emissor, ok? E é tão então, bom não podemos confundir. Aquele aluno que sabe dar bastante palavras para descrever uma coisa, não é? Exatamente. Lembrando que adjetivo não é qualidade só, né? Porque às vezes você pergunta, adjetivo é qualidade e defeito. A pessoa fala, ai, pronto, mas o adjetivo não é só qualidade. São características. Exatamente. Aí, 10 minutinhos, vamos lá. Atividade 2. Por dentro do conteúdo.
Vão respondendo aí no chat. Pode deixar aberto já. Presta atenção, porque é pegadinha essa também. 1. Quanto à biografia, é correto afirmar que... Aí nós temos aí 4 afirmações, certo? É possível fazer uma biografia de uma pessoa viva? Informação 1 aí. 2. Elementos verbais e não verbais enriquecem a biografia? Informação 2. 3. A biografia não precisa ser tão detalhada, pode ser superficial. E a 4. Reúne as principais características da vida de alguém. Qual ou quais dessas daí estão corretas? Aí vocês vão olhar A, B, C ou D. A é apenas a 4, a B todas estão corretas, a C, a 1, a 2 e a 4 estão corretas, e a D, a 1 e a 4. Então, assim, meus amores, eu quero que vocês coloquem a letra aí para pro. A, B, a C ou a D. Já temos resposta, né? Já tem. Então, bora lá, Se você Mônica. quiser aproveitar, porque a gente está no finalzinho, olha só. Vamos. Vários. Sabe qual que prevaleceu? Qual? C. Mas eles C. ficaram no embate entre C e D. E A agora? 1, a 2 e a 4. Gostei. Uhum. Então, seguinte, acertaram, Muito porque bem. eu até grifei aí. A biografia pode ser superficial. Acabamos de falar que ela é Acabamos. detalhada, que ela é rica em detalhe. Então, assim, ela não pode ser superficial, mas ela pode ser de uma pessoa viva, pode ter, sim, fotos, elementos não verbais, imagens que vão enriquecer, né? Reúne principais características da vida de alguém. Então, acertaram, perfeito. Aí, continuando aí. Origem da palavra biografia, só retomando, tá, gente? Vem do grego, bio, que significa via, vida, e grafia, escrita. Ou seja, biografia é um gênero textual que narra a história da vida de alguém. Para fazer uma biografia de alguém, é necessária muita pesquisa sobre a vida de quem se quer retratar e buscar fontes seguras, familiares e conhecidos. O texto deve seguir uma ordem cronológica, como nascimento, principais feitos, obras, morte, caso esteja morto, né? E curiosidades. Então, assim, eu só retomei o que eu já falei da biografia numa aula aí. Conceituando ainda, características, gênero descritivo, escrito em terceira pessoa, ordem cronológica dos fatos, conjunto de informações sobre a vida de alguém, uso de pronomes pessoais e possessivos, meu, minha, né? Nosso, enfim. Uso de marcadores temporais, ou seja, eu posso colocar lá na infância, na adolescência, durante aquele tempo, naquela época, e aí vai. Predomínio do verbos no pretérito, tanto pode ser perfeito ou imperfeito, e verossimilhança dos fatos narrados. Então, tem biografia que tem alguma coisinha melhorada, né, Mônica? Tem. Também tem isso, né? Então, não vou dizer que é mentira, não, gente, mas é melhorada. Quando a gente vai contar da nossa história, a gente conta do nosso ponto de vista, às vezes, né? Ou alguém vai contar do ponto de vista dele, que, de repente, nem é tão real. Por isso que essa verossimilhança, ok? Atividade 2 ainda aí. Questão 2 na tela. Quanto ao relato pessoal, é correto afirmar que... Chat aberto, né, Mônica? Aberto. 1. Tem a intenção de aproximar o leitor, receptor do emissor por meio de mensagens subjetivas. 2. Conta experiências pessoais. 3. Pode ser narrativo ou descritivo. 4. O texto narrado é em terceira pessoa. E aí? A. Todas estão corretas. A B. Apenas a 3 está correta. A C. A 2, a 3 e a 4 estão corretas. Ou a D. A 1, a 2 e a 3 estão corretas? E aí, eles já Bora, responderam? gente. Tem. Já começaram aqui. Algumas respostas estão Perdidas aí, prevalecendo. eu tô- Não, mas estão prevalecendo letra C. Letra C, eu vi que tem uma B, uma D, Isabela colocou D, agora a Lara colocou D. Ah, isso, vamos lendo com atenção que a gente vai colocar. Ah, a maioria agora é D. Aí. Muito bem. Tá chegando, tá Precisa de chegando, um tempo gente. para ler, né, Pro? Eu sei. Então, seguinte, por que a D? Tem a intenção de aproximar o leitor, obviamente. Eu vou fazer aquele relato. Lembra que eu falei isso na aula passada? A pessoa que recebe tem que, de certa forma, se identificar, certo? Conta experiências pessoais. Faltou um I aí, não tem problema. Agora, pode ser narrado, pode ser narrativo ou descritivo, um relato pessoal, porque, de repente, a pessoa não vai descrever tanto, né, Mônica? É. Então, ela pode ter as duas tipologias aí. E a 4, o texto é narrado em terceira pessoa. Se é um relato pessoal seu, Mônica, o que você Então, faz? eu vou falar da Mônica. Você não vai Não. falar da Mônica como uma terceira Aí pessoa, será você uma vai falar biografia. de você, de mim. Então, primeira pessoa prevalece aí, certo? Uhum. Relato pessoal é um gênero que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Algumas vezes é possível sentir as emoções, os sentimentos expressos pelo narrador. Além de narrativo, possui elementos da narrativa, o relato pode ser descritivo, com a descrição do local, personagem e objetos. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, emissor e receptor,
A linguagem utilizada do relato pessoal pode ser formal ou informal. Trabalhamos isso na aula quando falamos de relato, hein? Principais características: textos narrados em primeira pessoa, verbos no presente, em grande parte no pretérito, caráter subjetivo, experiências pessoais, presença de emissor e receptor. Eu lembro que eu dei essa aula com a Andréia, inclusive. Então, assim, tá com dúvida? Volta lá na aula, ok? Aí, atividade 3. Vamos analisar o trecho retirado da biografia de Dumont. Nascido em 20 de julho de 1873 na fazenda Cabangu, Minas Gerais, Alberto Santos Dumont, filho de um engenheiro francês, era leitor de Júlio Verne e, desde criança, sonhava em criar um aparelho que permitisse fazer com que o homem voasse. Cresceu observando o voo e a constituição física dos pássaros. Agora que são elas, hein? Eu fiz até 2 exercícios, mas não vai dar tempo. Mas vamos ter Localiza os verbos aí para pro. Vai colocando os verbos que você acha aí nesse trecho. Tá bom, você quer 100 minutinhos? Quer que a gente vai coletando aqui, Dani? Vai coletando aí. Aí, seguinte, depois que você colocar os verbos para mim, não precisa colocar todos, coloca o que você achar. Qual é o tempo verbal que está predominante aí? Presente, pretérito ou futuro? E depois, há 2 locuções verbais. Será que você consegue identificar para pro aí quais são essas locuções verbais? Já tenho verbos, não tenho? Já tem criar. A Mirelle já disse aqui criar. E o Marcelo falou que tem verbos em pretérito. Muitos estão colocando pretérito, né? Isso, que prevalece é pretérito passado. A Larissa também respondeu. A Priscila colocou era, sonhava, né? Muitos colocaram criar. Muitos. O Henrique coloca sonhar. Sonhar e passados. Ok. E a locução verbal aí? O que era a locução verbal mesmo, hein, pro? Vamos tentar lembrar aí? Então, seguinte. Porque não vai dar tempo mesmo, a gente vai dar uma corridinha aqui. Então, os verbos eu grifei aí, ó. Nascido, era, sonhava, criar, fazer, voasse e cresceu observando. Gente, nós temos verbos aí. Sim, a maioria colocou que é no passado, ok? Mas pode ser pretérito perfeito, imperfeito, ok? Então, assim, a gente não vai entrar nessa questão agora porque demoraria um pouquinho mais. Então, os verbos são esses, grifados, ok? E sim, prevalece aí o tempo pretérito, mas como eu disse, pode ser pretérito perfeito, imperfeito e até particípio do passado. Nossa, Pro, eu não vi isso. Por isso que eu não aprofundei, porque depende também do que você trabalhou, do que o professor trabalhou com vocês, do que vocês aprenderam. Então, a gente vai manter assim. Prevaleceu no passado, vocês entenderam que contou a história da vida dele no passado. Quando ele nasceu, o que ele era, o que ele cresceu observando, o que ele sonhava, ok? Temos também verbos em outro tempo verbal, mas a prevalência aí é passado, tá bom? Porque eu vou contar a história de agora ao que passou. Exatamente. Aliás, do que passou até agora. Até agora, é o contrário. E eles colocaram a locução verbal para mim, Mônica? Ai, não achei, gente. Vocês não disseram pra gente. Gente, olha a Acho que eles locução estão verbal na dúvida. aí. Acho que eles estão na dúvida sobre o que é. Quem sabe se a professora disser, quem sabe eles colocam Então, pra seguinte, gente. o que era locução verbal? Locução verbal, junção de 2 verbos ou mais. Lembre, aí a gente tem sonhava em criar. Nós temos uma locução verbal com uma preposição. E cresceu observando. Então, nós temos aí 2 locuções verbais. O meu quiz vai ter locução verbal. Vamos estudar. E aí é o seguinte, como falta pouco tempo, eu peço que vocês deem uma retomada nas outras aulas, porque assim, a revisão, na verdade, ela parte de tudo que nós já aprendemos e vamos aprofundando, certo, Mônica? Então, a gente não vai parar com muita calma e explicar tudo novamente, porque a gente subentende que vocês entenderam. E se não entenderam, corre e procura o professor de vocês. Professores, apoiem os alunos de vocês aí, porque eles precisam, né? E assistam os vídeos, retomem lá nas aulas anteriores, certo, meus amores? Então, o que nós fizemos hoje? Retomada dos conceitos aí, características e elementos, tipo textual descritivo, os gêneros textuais, biografia e relato pessoal, e os verbos aí a gente focou no tempo, e locução verbal, que eu retomei um pouquinho do que era. Nas aulas passadas, nós sugerimos que vocês produzissem uma biografia da sua vida até aquele momento ou de um ente querido. Também solicitamos um relato pessoal sobre algo que achasse importante contar para as pessoas. Você fez os 2?
Se sim, que tal agora gravar um podcast com essa atividade? De repente você não conseguiu postar na rede social. Grava para mim um vídeo ou grava um podcast ou até posta, se você não postou, a atividade que eu quero ver. Minha biografia no CMSP ou meu relato pessoal no CMSP. Tá bom, meus amores? Pode abrir o chat aí que eu quero saber o que vocês acharam da aula de hoje. E por hoje foi só. Mônica, muito obrigada. Muito obrigada a você, Dani. Demos uma corridinha no final aí. Mas foi ótimo. Mas por conta do tempo, né, gente? Mas é isso, retomada é VaptVupt. Isso aí. Beijos, até a próxima. Até amanhã. Até amanhã.